eu finalmente, realmente comecei a ler este livro aqui, né? Once Bitten, Twice Dead, Reflections, está batendo aqui a luz. Comecei de fato a ler. Este vídeo é minhas primeiras impressões sobre o livro. É sério, eu li até o capítulo 5. Quer dizer, eu vou começar o 5 agora, tá? Pra vocês entenderem direitinho aqui. Vou mostrar aqui. Já estamos numa fase muito interessante do livro. As coisas estão começando bastante rápido aqui até. E vou contar pra vocês o que eu achei do capítulo 1 até o 4. E eu não sei se vai ser assim, tá? Tipo, eu vou lendo por fases. Vou dar uma pausa agora pra ler, tá? Não vou continuar seguindo ler assim, vou fazer uma pausinha, porque digerir as coisas. Ler sobre luto é uma jornada interessante, sinceramente. Não é a primeira vez que eu leio livros sobre pessoas que perderam alguém. Não é. Só que essa é a primeira vez que eu leio depois de perder alguém. E é realmente é estranho. E eu vou citar outras coisas, mas também vou comentar novidades, tá, gente? Eu vou real contar sobre o livro agora, tá? Então nós temos personagens que terminaram. Temos personagens que viram dois abutres carniceiros que vão fazer coisas ruins. Vou falar sobre casais que estão juntos. E sim, gente, realmente, lidem com isso, é oficial. Turma da lacração, se preparem, tá bom? Porque a partir de agora, realmente, tudo que envolver Monster High G1 vai ter Claudine e Lorelai Stripe juntas. É isso aí. Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. E eu já citei pra vocês sobre o quão fantástico é ter um Kindle. Enfim, desculpa, gente, mas é o que eu amei tanto esse Kindle. Que bom, porque eu não poderia lê-lo, estes livros, sem ele. E eu estou lendo aqui, né, Once Bitten, Twice Dead. Mano, já tem uma série aqui neste canal só sobre este livro. Vou fazer uma playlist só sobre isso, vai estar linkado esta playlist aqui em cima, aqui embaixo linkado ela. Enfim, gente. Inscrevam-se, compartilhem, comentem o que vocês estão achando desse livro. Eu vou real contar a história, tá? Hoje, este vídeo é real sobre o livro em si, tá? Não é sobre o que eu sinto dele. Quer dizer, vai ter isso, mas é muito mais vou contar a história até então, tá bom? Então, é óbvio, spoilers, preparem-se, porque eu vou contar mesmo, do capítulo 1 até o 4. Vamos nessa. E voltando aqui, tá, gente? Do 1, eu li o 1 até o 4 inteiro, tá? Eu vou começar agora o quinto, que já começa com o quinto, justamente parou na parte onde os Norms invadiram a escola de Monster High. Que já vai meu primeiro ponto aqui deste livro. Os Norms, não é que os Norms não sabem que monstros existem. Monstros é mais tipo assim, uma espécie de lenda urbana. Alguns de fato têm. Já ficou implícito aqui que existe amizade entre Norms e monstros, mas é tipo assim, é muito. Tipo assim, é um Norm que tem contato com um monstro, sabe? Tipo assim, não é realmente assim, não tem. Os monstros vivem em ser segredo, ou o mais possível ser em segredo neste contexto aqui, sabe? Tipo assim, não é realmente. Eu ainda nem senti a parte onde eles estão tentando, sabe, unir as coisas, tentando fazer um mundo onde nomes e monstros possam coexistir. Eu não senti isso ainda aqui neste livro em si, sinceramente. Não sei se vai ter mais à frente, mas por enquanto a pegada aqui, monstros vivem aqui e tem suas casas, residências, cidades inteiras só de monstros que são escondidas, que são secretas do mundo dos Normies. Que a barreira que protege é aquela bem simples, sabe? Quanto mais um humano tenta cruzar uma área de divisa, sabe? Tipo assim, mundo norme para mundo monstro, mais você sente uma vontade de dar meia volta, sabe? É tipo assim, eu achei isso interessante, esse contexto. E eu sei disso porque a Draculara matou a aula para poder ir no cemitério norme. Enfim, com o contexto. Primeiro dia de aula, Draculara, depois de 3 meses em que ela perdeu seu pai, voltou para a escola e ela está mal. Tipo, realmente muito mal. Ela agora vive com a guarda de a senhora Hooves, acho que é isso o nome, eu esqueci agora. Enfim, ela é a tutora dela. Ela quem toma conta dela, não sei se...
Bom, ela vai ter 16 anos pra sempre, né? Então eu nem sei dizer se isso vai mudar algum dia. Agora eu pensei nisso, né? Ela não vai crescer. Ela não vai chegar, ela não vai chegar na sua maioridade. Então eu não sei como que vai ser pra sempre essa questão aqui legal. Enfim, Drácula morreu. Drácula está sozinha lidando com o seu luto. Sozinha meio porque ela está naquela fase de afastar as outras pessoas. E justiça seja dita, as outras pessoas também não sabem como lidar com isso. É fofo, sinceramente, ver o quanto que suas amigas de fato se preocupam com ela. O primeiro dia dela é literalmente ela sendo cercada pelas suas amigas, tentando proteger ela de seus próprios sentimentos, eu acho. Uma coisa assim. Só que está ao ponto de virar um estorvo, sabe? Tipo assim. Chega aqui um momento onde a Draculara tenta piscar para a Claudine, que eu já vou explicar o porquê. Quando ela faz esse movimento, sabe, tipo assim, Claudine, safadinha, vou explicar. Todo mundo confunde como se ela quisesse, como se ela quisesse chorar, aí vão correndo para ter lenço, aí chega meio muito aqui, enfim, essa está assim, esse começo. Sabe, todo mundo tenta pisar em ovos com a Draculara, tentando ser a melhor amiga possível. Ao mesmo tempo que a Draculara percebe isso, entende que suas amigas amam ela ama elas de volta, mas ela está obviamente irritada. Muito incomodada mesmo, tipo assim. Eu estou vendo aqui uma Draculara com raiva, eu achei isso legal. Sinceramente, é sério, eu gostei muito disso. É uma Draculara que vai passar pela fase da raiva. Que ela não está mais conseguindo aguentar tudo isso. Trato ela como se ela fosse de cristal, sabe? Como se fosse quebrar a qualquer segundo. Como se ela deveria se quebrar. É meio que assim, todo mundo espera que ela seja realmente mal. Todo mundo espera que ela fique, sei lá, chorando o tempo todo, fique realmente muito triste. Todo mundo espera que ela fique mal. Então eles só estão aguardando que ela fique mal. Então eles estão esperando isso porque assim quando ela ficar mal, porque vai ficar mal, porque tem que ficar mal, ela vai poder ser uma grande amiga que vai estar lá vai poder ajudar a sua amiga que está mal, porque tem que estar mal. Está nesta fase. E é irritante ler isso. É bom ler isso, é sério, é realmente bom ler isso. Mas isso irrita um pouco, é sério, irrita mesmo. Dá muita raiva de todas as suas amigas, ao mesmo tempo que dá raiva também da Draculara, que ela poderia só falar a verdade. Eu não sei o que adolescente tem que não consegue ser honesto. É impressionante isso, gente. Eu não consigo explicar o porquê. Eu não sei porque a adolescente não consegue falar a verdade sobre o que sente. Eu nunca vou entender isso. Cara, não sou ninguém pra julgar, porque eu era assim também quando eu era adolescente. Ainda bem que não lidei com luto naquela época. Isso é insuportável, eu acho. Enfim, e ao mesmo tempo, também está sendo muito interessante, porque a Draco, ela de fato ficou na fossa por 3 meses. Ela não sabia o que fazer, como agir, o que sentir. E não que ela saiba disso ainda, entendeu? Mas ela está um momento pouco menos confuso, o que foi interessante, porque esse primeiro dia de aula também foi seu primeiro dia de volta ao mundo real. Vamos pôr assim. Foi a primeira vez que ela de fato se deu conta de que o mundo ainda está rodando. O mundo ainda está indo em frente. Só ela que ficou parada, mas o mundo seguiu. Por exemplo, Lagoon obrigado senhor, Lagoon e Gil terminaram. Finalmente, obrigado, e parece que é oficial, porque Gil mudou de colégio também, não estão mais juntos, e tipo assim, deve ter sido em algum ponto nas férias de verão, porque Lagoon já está muito boa, ela já passou da fase da fossa, vou falar em volta por causa das cigarras, então ela já passou da fase de estar na fossa, ela só está agora comentando mesmo as coisas. Não sei se mais à frente vai ter alguma coisa mais assim, sabe? Sei lá, onde ela mostra que ela está com dor, etc. Eu não sei dizer. Seja como por hora aqui, parece que ela já superou, sabe? Tipo assim, já está apontando para outra, ou quase isso ao menos. Só que a Drácula não sabia disso. Laguna contou isso para Frank, Claudine, Claire, etc. Só que menos para ela. Porque ninguém contou nada para ela. Sempre que falava com a Draculara era sobre ela, sobre o que ela estava sentindo, sobre o que elas podiam fazer por ela. Nunca era sobre como que ainda estão indo as coisas, sabe? Então ela não ficou só sabendo disso. Ela só soube disso por acaso, porque eu vi a conversa na mesa do
do refeitório. É assim como ela também soube, por acaso, andando pelos corredores, que Claudine e Torelai Stripe estão juntas. Coisa que Cleo Denial não conseguiu superar ainda. E também parece que aconteceu nas férias de verão. Não sei explicar o como, mas parece que aconteceu também nesta época. As duas ficaram próximas, ficaram juntas. Ela contou para as outras, e as outras não estão lidando muito bem com isso. Elas ainda não sabem como que é ser legal com a Torelai Stripe. Torelai está mudando, ela não é mais aquela vilã de antes, já não era muito assim lá no final da série da G1. Já não era tanto isso mais, mas aqui realmente não é mais mesmo, agora é só ela. Só que depois de tantos anos de bullying, é difícil. E a Cleo comenta isso. Eu achei isso legal também. Mostrar que isso vai ser uma luta, eu acho. Eu espero ver mais isso. Eu espero ver essa tensão do tipo... Olha, não é fácil. Até semana... Eu nem sei dizer se você não estivesse com a Claudine agora, talvez agora você fosse ainda estar nos insultando, sei lá. Enfim, estaria sendo aquela de antes. Então, tipo, não dá pra superar isso agora. Eu gosto quando tem isso, sabe? Eu gosto quando tem essa maturidade em histórias. Mostrar que as coisas não são fáceis assim. Não se perdoa alguém tão rápido assim, às vezes. Às vezes você pode fazer isso mesmo, mas tem hora que às vezes não. Ainda mais pra Cleo, que Cleo, vamos ser bem sinceros, guarda rancor. Cleo é uma pessoa que não conseguiu superar rancor em 5 mil anos de vida, mas enfim. E por falar em Cleo Denial, uma coisa que certamente vai me dar muita raiva, por mais que eu ame a Cleo. Cleo hoje é a minha personagem favorita, é a Cleo, sinceramente. Eu amo a Cleo, eu amo a sua história, linkada aqui em cima a sua história. Toda a sua Giovanice egípcia é maravilhosa. Ela é a pessoa que faz a egípcia muito bem. Ela nasceu para isso, sem ironias aqui. Só que aqui ela vai enfrentar uma coisa que ela não está pronta, que é seu pai e sua irmã de novo. Né, como Drácula morreu, e Drácula ele era o líder, presidente do conselho do colégio de Monster High, alguma coisa assim. Que é um cargo que ninguém sabe bem dizer o que é. Né? Ninguém sabe dizer o que ele fazia. Isso é interessante. Isso vai ter mais com certeza. Porque ninguém sabe dizer o que Drácula fazia no colégio. Ele tinha uma sala lá, por sinal, tá? Uma sala lá que era dele em Monster High. Que o senhor Denial nem esperou, por sinal, o primeiro dia de aula passar para já invadir a sala e guardando as coisas dele em caixas. Ele é assim, muito gentil em enviar para a casa da Draculaura. Ramsés é um cafajeste, tá? Por sinal, sinceramente. Aqui subiu o nível, tá? Este homem é um abutre enrolado em faixas. Caraca, velho, ele podia ter um pouquinho mais de respeito. Mas não pode não. Nem ele e nem a Néfera. E a Cleo, tadinha dela. Ela vai ser empurrada junta. Cleo vai ser usada pelo pai, com certeza, para conseguir, sei lá, mano. Vai ser esse, tipo assim. Ele vai tentar usá-la para conseguir fazer uma ponte entre ele e os estudantes de Monster High. Para que eles possam aceitá-lo como novo líder da escola, alguma coisa assim. O que nos leva também, porque uma das suas plataformas de campanha é algo muito usado hoje em dia por políticos de uma certa área, sabe? Desse lá daqui, que é criar medo. E desses medos, ele tentou fazer isso mesmo. Olha só, eu tenho que assumir, porque essa escola vai passar por sérios perigos, e vocês também. Então vocês têm que apoiar a mim, que sou um líder muito forte, para proteger vocês. Só que ele não fala o que é, óbvio que não. Ele não fala qual é esse risco, qual é esse medo, o que vai acontecer, nem nada disso. Ele só provoca o medo. Por sorte, parece a diretora sem cabeça, que eu amei ela aqui. É sério, eu amei muito ela aqui. Diretora sem cabeça, cara, eu amo as histórias que mostram por que ela é muito incrível, ela, sinceramente. Nora Bloodgood é fantástica, eu adorei ela aqui. Porque ela dá um basta nele tão bonito, tão lindo, que enfim. Só que, muito coincidentemente, ainda nesse mesmo dia, depois dele anunciar que a escola ia encarar algum tipo de perigo, nomes invadem a escola. Eu achei isso muita coincidência, sinceramente.
indo agora de fato para Dracula, porque ela também conheceu o Paul. O Paul, que é este Norme, aqui, essa sombrinha aqui, gente, é o Paul, tá? Que é um Norme, que acabou de perder a mãe, né? Drácula perdeu o pai há 3 meses, ele perdeu a mãe em 2. Neste momento ali, logo depois dessa coisa toda com o pai da Cleo, ali isso foi bem no meio do almoço em si. Enfim, Drácula dá um jeito de escapar e foge do colégio. Drácula mostrou a ela uma saída secreta que dá para um cemitério Norme. Só que sempre que ele ia fazer isso era à noite. Não, né, lá, é sempre à noite, então não tinha nenhum nome à vista. Só que ela fez isso numa tarde, né? E quando ela fugiu pra lá, poder chorar mesmo, ela finalmente chorou neste cemitério. Ela tropeçou em um garoto nome que foi lá visitar o túmulo da sua mãe. E Drácula percebeu que era um nome, e é claro que ficou ali, tipo assim, eu preciso sair logo daqui para que esse nome não se dê conta de que eu sou um monstro. Foi aí que eu me dei conta que monstros e nomes não convivem, nem sei se ele sabe que existe um outro. Quer dizer, o Paul talvez saiba, mas enfim. E Draculaura, mas eles começaram a conversar. Tipo assim, porque para este rapaz, Draculaura era só uma moça que estava em lágrimas em um cemitério. Então ele quis ajudá-la, sei lá. E os dois começaram a conversar. É legal ver como que o luto também pode unir as pessoas, sabe? Então eles começaram a fazer. E é legal também porque eu amei outra coisa aqui. Que foram os trocadilhos que eu sempre reclamo de Monster High. Quer dizer, eu uso, mas eu também os odeio, porque eu tenho que traduzir alguns que eu não sei como fazer isso. Só que aqui foi bacana, porque a gente... Porque até então, esses trocadilhos, tipo Clawson, Fantastic, Scarapist, eram só fazer piada, sabe? Tipo assim, no universo de Monster High, eles falam assim mesmo. Só que aqui, nela falando com este Norme, isso vira uma piada mesmo. Para ele, isso era só piada. Ela estava sendo engraçada, tentando fazer humor numa situação de luto, sabe? De dor. Eu fui ver um Scarapist. Eu fui num Grave Spirit, o Spirit Grave. Enfim, não esqueci agora muitos deles. Vou escrever aqui pra vocês. Ele foi junto, brincando. E foi legal ver isso, essa dinâmica, sabe? Parecia muito um fã de Monster High brincando. Eu achei isso muito legal aqui, é sério. Foi bacana ver isso. Eu achei isso muito legal. Só assim, brincando mesmo. E dois foram conversando sobre a perda, sobre os amigos, como que é difícil lidar com as pessoas, né, quando você está em luto, aí os outros sabem disso, eles querem ajudar você, só querem saber como, fica nessa coisa toda, parece que eles só querem esperando você quebrar de vez para ajudar, enfim. Falando sobre isso. Foi ficando bem legal aqui. E só isso que eu vi, tá? Por enquanto, eu só vi aqui Draculaura tentando pisar em ovos, e uma coisa bem legal aqui, tá? Draculaura quis beber sangue pela primeira vez. Porque ela ficou encarando as sardas dele, né, do Paul, porque tem sardas pelo todo o rosto dele. Tem algumas aqui assim em cima, como embaixo aqui, algumas no seu rosto, na bochecha, e tem duas aqui que parecem mordidas de vampiro. Até brincou com isso, ficou vendo sua jugular. Aí o povo vai lá e comenta que num dado momento assim, parecia muito que seus olhos ficaram vermelhos. Eu achei isso legal. Eu quero ver o que vai acontecer. O que também nos leva a outro ponto aqui, tá? Draculaura realmente parece estar dando indício que vai virar humana. Ela parece que está perdendo seus poderes de vampira. Não que ela tivesse lá muitos deles ainda, sabe? Ela era muito fraca a nível de vampira. Só que aqui parece que ela está começando a ficar mal. Eu falei isso na sinopse, nesse vídeo aqui, onde eu comento a sinopse. Eu vou lá e eu falo, ó, Draculaura talvez vire humana. E eu acho que é porque o Drácula morreu. Não sei dizer bem o porquê, por que ela ia acontecer, mas agora eu sei porquê, eu acho. Quando o vampiro tipo a Draculaura, que foi transformada pelo Drácula. Quando o Drácula morreu, eu imagino que o que fez ela virar vampira, que era dele, também foi junto, ou está indo junto. Alguma coisa assim, sabe?
o, o eu vampira dela, que era muito o Drácula, estavam morrendo também. Tipo algo assim, sabe? Eu acho que vai ser isso. Eu não sei se isso é reversível, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho ideia, tá? Isso é só uma teoria também, tá? Eu só estou vendo aqui o ponto, ela está tendo muita dor de cabeça. Tem hora que parece que ela quase desmaia, tamanha dor que as suas têmporas sentem. Mas eu ainda estou muito interessado pela parte onde ela pela primeira vez quis beber sangue humano. Isso foi muito legal. Não acho que ela fará isso, tá? Obviamente, mas eu achei isso muito bacana. Então eu estou nessa. E só lembrando também, tá? Que o Paul provavelmente sabe que existem monstros. Não que ele duvide da Dracular, não é isso. Por sinal, ela diz que ela diz também que o seu nome é Laura. Ela não comentou Draco, obviamente. Enfim, mas o Paul é filho de um caçador de monstros. Eu não sei como que vai ser na trama. Eu não tô muito interessado em ler, honestamente, sinceramente, a trama do eu escolho você, não meu pai, alguma coisa assim, sabe? Ou talvez tentar conquistar o pai para quem não caça monstros, eu sei lá. Eu também não sei se estou muito afim, honestamente, de ficar lendo mais uma história sobre vamos aceitar os monstros e aceitar os humanos, etc, sabe? Eu sei lá. Eu prefiro mil vezes um mundo onde existem monstros, existem humanos e os dois só não se dão bem, sabe? Tipo assim. Eu não gosto da parte do que os dois vivem esse segredo, sabe? Aí ninguém sabe toda a sua existência, aí vai ter que aceitar. Aí quando os monstros aparecerem, eles vão ter medo, enfim, eu sei lá. Eu não tô muito ansioso para ler esta parte. Mas eu quero ler mais sobre o luto. Eu quero ler mais sobre Laura e Paul juntos. Quero ler sobre os dois contando piadas, trocadilhos fúnebres, engraçados, fazendo essas piadinhas com as palavras, sabe? Acho isso muito fofo mesmo, acho isso muito bacana. É realmente legal ler alguém em luto, sabe? Como eu falei pra você, não é a primeira vez que eu leio um livro cujos personagens perderam alguém, mas é a primeira vez que eu perdi alguém quando eu estou lendo este livro. E é realmente legal ver isso, sabe? Tipo assim, você lida com o luto de outra forma. Parece que quando você lê sobre o luto dessa pessoa ou dessas pessoas, você parece, que ou não, você não consegue evitar de analisar isso, sabe? Sempre que ela reclama, sempre que tem algum tipo de pensamento, sempre que ela fala alguma coisa sobre isso, você vai lá e, sim, eu sei exatamente assim, ou não, tá sendo muito idiota, não sinta assim, faça desse jeito, ou sei lá. Você analisa. E ao você analisar o luto dela, ou deles, etc., ou delos, você meio que lida com o seu próprio, sabe? Tipo assim, então, é uma leitura difícil. Difícil porque eu também não quero, tô muito afim de ler tantos tropes do adolescente, sinceramente, tá? Desculpa. Cara, fazia tempo que eu não li um livro tão adolescente assim, sabe? Também esquisito de ler, honestamente. Mas ao mesmo tempo também é porque é real estranho você lidar com luta assim, sabe? É realmente uma coisa meio esquisita. Você se sente esquisito. É quase como se você estivesse lendo, de certa forma, lendo a. Droga, eu não consigo falar isso de forma tão poética como eu queria. Parece que eu estou lendo algo sobre mim, sabe? É isso. Dependendo daqueles momentos, eu estou lendo, mesmo as partes onde eu acho ela muito idiota, ainda assim eu olho e penso, por favor, que eu não seja idiota, por favor, que eu não seja também um idiota assim, sabe? É estranho. Então vai ser uma leitura muito lenta. Eu não sei se vou fazer sempre um check-up aqui, tá? Eu li do capítulo 5 até o 10, vou fazer um vídeo. Eu não sei se vai ser assim. Mas conforme eu for lendo e quiser falar alguma coisa, eu vou fazer vídeos, tá? Porque é real, tá? Eu não esperava que esse livro fosse mexer comigo desse nível. Eu imagino que só está mexendo por duas razões. Primeira, obviamente, luto. Mas a segunda é porque é realmente gostoso voltar a este universo, sabe? Parece que, não que ele se fechou exatamente, eu estou falando da G1, sabe? Não é isso, mas é muito. Eu não esperava, eu não tinha a sensação de que tipo assim, acabou, sabe? Na minha cabeça parece que esse universo tinha acabado, entre aspas, sabe? Que eu nunca mais poderia me envolver realmente nele.
só com aquilo que já passou, só que passou, passou. Eu ainda amo aquilo que passou, só que, bom, passou. Só que é muito bom isso aqui, né? É muito bom voltar a esse universo, sabe, com uma coisa nova. Voltar para ver, ler sobre essas pessoas, imaginá-las. É realmente muito gostoso, não quero que isso acabe. Então eu vou ler devagar, porque é difícil ler sobre isso. E dois, porque é realmente muito gostoso você voltar para cá. Sabe, tipo assim, é muito bom voltar para Monster High GG1, sabe? Para esta Monster High aqui. Com estes personagens aqui. Com essas dinâmicas daqui, sabe? É realmente muito bom isso tudo, sabe? Enfim, foi o vídeo, tá? Confuso, não tem roteiro, tá? Então é uma confusão, nem sei se vocês entenderam a história, mas estes vídeos não vai ter roteiro, tá? Eu só vou pegar a câmera e falar, tá? Porque do contrário, não tem vídeo. Enfim, muito obrigado. Bom, gente, é isso. Foi o vídeo de hoje. Foi realmente longo. Eu não queria que fosse tão longo assim, mas vai ser sempre longo assim, eu acho. Enfim, gente, muito obrigado. Vejo vocês para o próximo vídeo. Escreva aqui, comenta algo que vocês queiram, qualquer coisa, perguntas, dúvidas, sei lá, enfim. É isso, gente. Muito obrigado e até mais.